Olá, prezados. Meu nome é Johnny Vitor, do Nascimento Santos. Sou estudante do quinto período do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. E hoje, junto aos meus colegas de turma, será apresentado sobre algoritmos genéticos e a sua aplicação na otimização de rotas. A equipe é composta por Igor Silva, Johnny Vitor, que sou eu, Carleandro Silva e Lucas Farias. O que será abordado? Nesta apresentação, vocês verão uma introdução da temática abordada, os métodos utilizados, o funcionamento do código e a sua visualização, assim como a sua animação através dos screenshots da tela. Introdução. Bom, os algoritmos genéticos são técnicas de busca e otimização inspirados nos processos da evolução natural compostos por Charles Darwin. Eles se baseiam nos princípios da seleção natural, cruzamento e mutação, buscando encontrar soluções satisfatórias para problemas difíceis e complexos, pois muitas vezes é difícil encontrar resoluções por métodos determinísticos. Desse modo, devido às robustez dos algoritmos genéticos, eles advêm da sua capacidade de explorar simultaneamente o espaço de busca, assim como de adaptar de forma gradual a soluções cada vez mais adequadas. Este algoritmo de busca, que no caso são os algoritmos genéticos, eles são utilizados em diversas áreas da computação e da programação em si, como otimização industrial, designer, programação e resolução de problemas matemáticos. O problema do caixeiro viajante, ele é altamente utilizado nessas questões de algoritmos genéticos, pois ele é um problema clássico que desafia os pesquisadores e os engenheiros de computação a tentá-lo resolver, pois o problema do caixeiro viajante, ele fala sobre um agente que deve visitar um conjunto de cidades uma única vez e retornar à sua cidade de origem, minimizando a distância percorrida. Isso quer dizer que, por exemplo, um funcionário vai percorrer 8 cidades. Nisso, para poder percorrer cada cidade, ele vai ter que procurar o caminho que gasta o menor tempo possível para realizar essas tarefas e poder regressar ao seu ponto de origem sem passar pela mesma cidade 2 vezes. Ou seja, isso aqui é muito similar à questão também de grafos, pois como é estudado sobre o algoritmo de largura e profundidade. No contexto atual, nós se sabe que esse problema é classificado como NP difícil, o que significa que o tempo necessário para encontrar a solução, uma solução ótima para ele, cresce de forma exponencial conforme o número de cidades. Desse modo, vai inviabilizando as soluções exatas em instâncias de grande porte, pois quanto maior o número de cidades que devem ser percorridos, maiores são os trajetos e maiores são as situações que você pode percorrer. Tipo, você pode fazer vários aglomerados de situações, tipo, do 1 ao 8 eu posso, tipo, 1 para 3 para 2, 1 para 2 para 4, para 5, para 3. Então, quanto maior o número de cidades, maior vai ser a complexibilidade desse problema. No contexto atual, sabe-se que a otimização das rotas não se limita a aplicações teóricas. Ela é fundamental em setores como logística, transporte urbano, entregas automatizadas, roteamento de redes. Tais cenários exigem que as soluções sejam eficientes e muitas vezes em tempo real. Desse modo, a proposta aqui abordada vai se tratar da utilização de um algoritmo genético com visualização aprimorada, permitindo não apenas que a sua execução ocorra de uma forma otimizada, mas também que a sua interpretação gráfica da evolução das soluções ao longo das gerações seja facilmente visualizada e compreendida pelo usuário e por você, telespectador. Como eu já citei, o algoritmo genético é usado em várias rotas, que vocês podem observar aqui no slide, como está sendo mostrado. E no nosso projeto, o nosso intuito é que o usuário consiga compreender sobre os algoritmos genéticos e a sua aplicação para resolver o problema do caixeiro viajante, pois o nosso código ele vai ser manipulado através da ferramenta Processing, que possibilita a visualização dos processos evolutivos, tornando a sua análise mais intuitiva, fazendo com que os resultados sejam facilmente compreendidos. Com isso, nós conseguiremos não apenas validar a eficiência do algoritmo,
mas também compreender melhor a dinâmica das gerações na busca por soluções otimizadas. Agora, para dar continuidade à apresentação, o meu colega Igor Silva vai apresentar sobre os métodos utilizados. Bom, para iniciar o nosso algoritmo genético, primeiro temos que criar uma população inicial, que nada mais é do que um conjunto de possíveis soluções para o problema. No nosso caso, cada solução representa um trajeto entre cidades, que pode ser visto como um indivíduo dentro dessa população. Esses trajetos são formados de maneira aleatória no início para garantir diversidade e aumentar a chance de encontrar um caminho realmente bom. Depois disso, entramos no processo de avaliação e seleção. Aqui, medimos a qualidade de cada solução através de uma função de aptidão, a fitness function. No nosso problema, essa função calcula a distância total percorrida pelo trajeto. Quanto menor a distância, melhor a solução. Assim como na natureza, as soluções mais fortes, entre aspas, ou seja, aquelas que apresentam o menor custo ou a menor distância, têm mais chance de serem escolhidas para gerar novas soluções, através de seleção por roleta. Uma vez que a gente selecionou os indivíduos, vamos aplicar os dois operadores principais, crossover e mutação. O crossover, ou cruzamento, é inspirado na reprodução biológica. A gente vai combinar partes de dois trajetos para formar um novo, herdando características de ambos os pais, entre aspas. Essa etapa é importante porque a gente mistura informações boas de soluções diferentes, para a gente poder criar alguma coisa melhor. Já a mutação é responsável por manter a diversidade da população. A gente vai alterar aleatoriamente alguns pontos do trajeto, como por exemplo inverter a ordem de algumas cidades. Isso é para evitar que o algoritmo fique preso a uma solução mediana, em um loop de feedback, e ajude a gente a explorar outras possibilidades. Essas etapas do 2 ao 5, avaliação, seleção, crossover e mutação, vão ser repetidas várias vezes, e cada repetição vai ser chamada de geração. Com o passar das gerações, as soluções tendem a melhorar, assim como acontece com espécies de natureza que evoluem para se adaptar melhor ao ambiente. E por fim, depois de um número pré-determinado de gerações, ou quando a melhoria nas soluções se tornar muito pequena e negligenciável, a gente vai interromper o algoritmo e selecionar o melhor trajeto encontrado até aquele momento. E esse vai ser o nosso resultado final. Boa noite, sou o Lucas Zendo. Eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento e o processamento do código. Eu estarei utilizando a ferramenta Processing. Esse código ele é um pouco extenso e um pouco detalhado também em Python Mode. Dentro da ferramenta Processing, a gente consegue utilizar a linguagem Python. Esse código ele vem para tentar resolver o problema do caixeiro viajante. O objetivo desse código é passar por um número de cidades exatamente uma vez e retornar para o ponto inicial. Basicamente, a gente tem a pré-seleção, certo? E depois o número de indivíduos a cada geração, que vão continuar, são 8. Pré-seleção com 12. A cada geração, os dois melhores pares também continuam, para garantir que as gerações sempre melhorem. Uma taxa de mutação e também as gerações estagnadas, que vai levar em conta o máximo de gerações e o que os indivíduos não vão melhorar. Se não melhorarem até 10, eles vão sair. Aqui é o número mínimo de cidades e o número máximo. Aí, aqui a gente tem a descrição do indivíduo. Cada indivíduo vai ter uma rota, cada indivíduo vai ter também a função de calcular o fitness. Aqui a gente tem as funções auxiliares, que é a distância entre cada cidade, a população inicial, pré-população, seleção e etc. Aqui também tem como se dá a mutação. Aqui também a gente já começa a função da nova geração, retornando a nova POP, que é uma nova geração, uma nova lista de gerações. Aqui
A gente tem já o setor Draw, que é para desenhar. A gente tem a cidade, população, geração, etc. Não vou me adentrar muito ao código, porque já está bem escrito no documento. E a gente tem o setor, número de cidades. Aqui a gente tem a função de desenhar, que ele vai desenhar tudo, que são várias imagens. Eu vou pular porque a parte mais interessante é exatamente o funcionamento do código. Aqui a gente tem uma pré-seleção de população com 12 indivíduos e os 8 melhores eles passam, os 8 melhores com fitness maior. Esse fitness ele é calculado de acordo com o caminho que cada um encontra para a cidade. Cada ponto, cada cidade tem um custo e uma distância diferente entre elas. Então, cada indivíduo ele tem um fitness e quanto maior, mais eficiente vai ser esse código. Vou pegar um mais complicado. Aqui, esse aqui é um pouco complicado. Aqui, a gente tem o fitness com 7.24, já é um pouco alto. Se a gente der espaço, ele vai começar a procurar uma melhor geração, procurando um melhor caminho. Aqui a gente vê que a geração vai avançando. Aqui a gente tem os elites, que são os pais de cada geração, que são os melhores. Aqui a gente tem, ó, estava 7, mas as gerações sem melhorias. Aqui ele vai em 2, 3. Se chegar a 10, pode parar. A gente tem a média atual, a melhor e a melhor atual. Aqui a gente tem também o gráfico de como acontece. Já está na geração 21 e vou mudando. Aqui, quando ele encontra o melhor algoritmo, ele mostra qual é o melhor caminho, mostra qual foi a geração, o fitness e também a rota, a melhor rota que foi encontrada. Se a gente quiser sempre observar, o código ele vai sempre mostrando cidades aleatórias, de 5 a 10 cidades aleatórias, com distâncias aleatórias, com custos aleatórios, e sempre vai mudando o fitness e os indivíduos iniciais também. Aí a gente pode até avançar pulando a animação. Aqui na geração 40, ele encontra o fitness 9.3 com esta rota. E é exatamente assim que o código funciona e também que é resolvido o problema do caixeiro viajante. Ele vai sempre iniciar e volta para. Sempre vai iniciar em uma cidade e passar por todas e voltar para a cidade iniciar novamente. É assim que funciona esse código. Bom, a ideia aqui é resolver o famoso problema do caixeiro viajante, que é basicamente achar a rota mais curta que passe por todas as cidades sem repetir nenhuma. Então usamos o algoritmo genético para tentar achar o caminho mais eficiente ligando todos os pontos do mapa. Então, o diferencial desse projeto é que a gente consegue ver todo o processo acontecendo. No mapa, cada pontinho verde é uma cidade numerada para a gente saber a ordem da visita. As rotas aparecem com linhas coloridas. Tem também um gráfico mostrando como a fitness vai evoluindo tanto a média da população quanto o melhor indivíduo. E o legal é que quando troca de geração, as rotas mudam de forma suave, que dá para perceber certinho o que o cruzamento e a mutação fizeram. Já no final, a melhor rota aparece destacada em vermelho com o valor do fitness e a geração onde ela foi encontrada. E o bom é que a gente pode acompanhar tudo: os mapas, as rotas, os fitness. É como se fosse uma central de comando do algoritmo. E dá para ver ele pensando e melhorando as rotas. Não é só um número aparecendo no terminal. Agora vamos falar da evolução das gerações. Aqui é um exemplo que a gente fez. E esta é a população inicial. Cada caixinha representa uma rota diferente e o valor do fitness mostra o quão boa ela é. Quanto maior o fitness, melhor a rota. Essas bordas aqui, amarelas, marcam os indivíduos mais aptos que vão ter mais chance de participar da reprodução. Já que no lado direito dá para ver todas as cidades em verdes e a conexão possíveis em azul. Por enquanto, nessa parte não tem nenhuma rota final, é só uma análise inicial. Já na primeira geração, as rotas são totalmente aleatórias. Percebes aqui que o fit inicial ficou em 5,62, que o trajeto está longe de ser o ideal. Evoluindo um pouco depois da 17ª gerações, já começa a ficar bem melhor.
Dá para perceber que o fitness subiu para 9,0, porque a seleção, o cruzamento e a mutação foram cortando caminhos ruins e aproveitando os melhores. Já na geração 35º, o algoritmo achou a melhor rota, que foi essa aqui, e o fitness final foi 10,38. Essa rota ficou marcada em vermelho no gráfico e foi a rota mais eficiente de toda a simulação. No fim, deu para ver que o algoritmo genético funciona muito bem para esse tipo de problema. Começamos com rotas completamente aleatórias e em poucas gerações. Já tinha uma solução bem mais otimizada e essa visualização ajudou demais para entender o que estava acontecendo. Resumindo, o algoritmo genético em Python deu conta do recado. A parte visual foi um diferencial porque não ficou só na teoria, a gente conseguiu ver ele funcionando e melhorando as rotas. Isso confirma que esse tipo de algoritmo é muito útil e pode ser usado para criar soluções bem criativas e eficientes. Agradecemos pela atenção e muito obrigado.